Olá, mente iluminada! Hoje eu vou falar com você sobre esse bonequinho aqui tão importante na tradição japonesa, mas que tem muito a ver com a minha história, tem muito a ver com o meu mestre que está ali atrás, e que tem a ver com atingir objetivos, para você atingir suas metas. Então, vamos entender um pouquinho dessa história? Eu costumo presentear as pessoas, às vezes, tem uns menorzinhos, né? Desse aqui, eu costumo dar de presente também, um presente comum que eu costumo. Mas você vai entender a origem disso e o porquê desse bonequinho tão importante. Me acompanha. Daruma. Daruma, o boneco que cai 7 vezes e levanta 8. O que isso tem a ver? É autoajuda? Não. Não é. Vamos ver. Você já caiu 7 vezes hoje? O boneco que levanta 8 nasceu de um homem que passou 9 anos de olhos abertos diante de uma parede. A resiliência que você admira não é sorte, é prática, é constância. É por isso que eu trabalho aqui com hábitos na terapia, é por isso que eu trabalho no processo de transformação das pessoas, ajudando elas, porque é prática. O que isso tem a ver? O símbolo que nasceu de uma prática. Daruma é o nome japonês de Bodhidharma, padroeiro do Zen budismo, da cerimônia do chá e das artes marciais. Está tudo conectado. A origem das artes marciais, a cerimônia do chá, o Zen e o mosteiro Shaolin, onde Bodhidharma chegou por volta de 530 depois de Cristo. Então, ele tem um papel fundamental no fortalecimento das tradições do mosteiro Shaolin. A tradição japonesa nasce da sua história, da influência depois de que os primeiros monges, os primeiros estudantes do budismo vão do Japão para a China, aprendem e retornam ao Japão trazendo a prática do budismo Chan, que em japonês é Zen, que é a palavra que você conhece. O símbolo de resiliência mais popular do mundo tem origem real, na prática de meditação, né? Eu, Vitor, sou a 53ª geração de professores a partir de Bodhidharma, em linha direta. Você sabia disso? Eu sou um professor em linha direta de Bodhidharma, linha direta com esse bonequinho aqui. Ele é o primeiro patriarca do Zen, então ele é considerado o fundador da tradição do Zen budismo. Thich Nhat Hanh, que é o meu professor, é da 52ª geração. Por isso que eu sou da 53ª de professores. Lin Di, que é o fundador da linhagem vietnamita, é o 11º, né, dessa tradição. Tá bom? Então fica essa curiosidade, só para saber que você está conversando com o professor da linhagem direta de Bodhidharma. O sintoma, o levantar sem cair. Essa coisa da tradição e da linhagem é importante dentro da tradição porque diz que você tem uma conexão autêntica com os ensinamentos, e aí tem a linhagem direta do Buda para Bodhidharma, aí é uma outra contagem, né? Mas que você tem a transmissão via professor-aluno, né? Professor ordenado, né? Professor que vira aluno que vira professor de maneira direta, né? Então é como se o ensinamento estivesse sendo transmitido de forma autêntica durante, né, milhares de anos já, né? O boneco que cai 7 vezes e levanta 8 virou símbolo popular. A prática que o sustenta ficou de fora da história. A ideia do boneco é a ideia parecida com a do João Bobo, né? Que o boneco que não cai. Então ele se mantém, ele se sustenta. Então tem a ver com a meditação. Então a representação do boneco tem a ver com a meditação. E aí, só que não existe um atalho, não existe uma facilidade. E aí nós vamos entender o significado dos olhos, né? Porque tem um ritual para os olhos. Então aqui está uma imagem de Bodhidharma, a representação, o diagnóstico. Olhos abertos para a parede. Bodhidharma, ele é considerado o fundador da prática dos olhos para a parede. É o espelho, gente. Não é que fica olhando para a parede. A hora que você mantém seu olhar calmo, repousado sobre a parede, o que surge é a mente. O que surge são os pensamentos, a recorrência, a impaciência, o nervosismo, a irritação, o preconceito, tudo que a tua mente produz. E aí você senta e tem um ato de coragem de encarar isso. Então, pintar os olhos de Bodhidharma significa clareza da mente. O diagnóstico, resiliência do boneco, sem clareza, né, ficar de pezinho sem a clareza da mente, é teimosia. Então você pinta o olho, que é... Eu vou explicar, tá aqui na frente. Espera aí que eu explico direitinho. O prognóstico, a sombra na parede. A caverna do Monte Som. Essa é a caverna real, é um ponto turístico do Zen. A caverna virou ponto de visitação turística por essa marca. Quem não se senta diante da parede não deixa a marca. Então diz que a caverna tem a sombra, tem a marca da sombra dele, né? Porque entrava luz pela janela, pela porta da caverna, né? E lá dentro ele ficava sentado. Então a parede ficou marcada
com a sombra dele. E a sombra está lá até hoje. Então as pessoas peregrinam. O mosteiro Shaolin ele fica no alto do Monte Son, ele fica embaixo. Ele fica embaixo, o mosteiro Shaolin. Né? Então é próximo ao mosteiro Shaolin. Aí você visita os dois ao mesmo tempo. Diz que nem que a subidinha é difícil, sabe? A prescrição, sentar-se de olhos abertos. A prática é o caminho, meditar de olhos abertos, de frente para a parede. A clareza da mente vem da prática, não do desejo. E no Zen tem essa característica, menos filosofia, menos discussões, né, de outras escolas budistas, por exemplo, a escola do Abhidharma, que é uma das escolas da psicologia budista. Né? Abhidharma significa psicologia budista, uma escola fundada 400 depois de Cristo, muito antes do que a gente conhece como psicologia ocidental, né? O budismo migra da China para o Japão, expressando a palavra Zen, como eu expliquei para vocês. A prescrição, né, cair 7 vezes, levantar 8. Do Zen nasce a tradição popular do boneco. O boneco que cai 7 vezes, levanta 8 é o retrato da prática, da constância, do esforço constante. A resiliência é o treino diário de levantar, não é só um amuleto, é de se manter de pé, manter o esforço. Aí tem o olho que eu vou explicar. O olho significa o seguinte: quando você ganha o boneco, você pinta, você pensa num objetivo. Aí você pensou no objetivo, você pinta um olho. Ao pintar o olho, você definiu, o objetivo é esse. Quando você atingir, eu tenho outro já com os dois pintados, tá ali em cima. Quando você atingir o objetivo, você pinta o outro olho. Entendeu? É essa a ideia. Então você pinta. Então a ideia é assim, ó, o Bodhidharma abriu um olho na direção do seu objetivo. Quando o objetivo for alcançado, é o outro olho. Mas o fato de ele estar na mesa com um olho só vai te lembrar o tempo todo que você não atingiu o que você se propôs. Entende? Então, é essa a função dele. Manter você atento, firme, na direção do teu objetivo. Tá? Legal, né? Então não é só uma representação do, né? Tá? Por isso tão importante. A prática que vira símbolo. Daruma é Bodhidharma. A prática virou símbolo. 9 anos, de olhos abertos, diante da parede. Clareza, entendeu? Por isso os olhos. E, se você quiser, a gente pode te ajudar nisso, tá? Na definição de objetivos, nos planos, na clareza mental, nas práticas de meditação, na terapia, para ajudar a encarar todas essas dificuldades e tudo isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido com isso. E estamos aqui. Passe para outras pessoas que talvez não saibam da história do Daruma, do boneco. E a gente está aqui para ajudar. Um abraço, até o próximo vídeo.